Reunião do Copom define nova taxa básica de juros e mercado prevê maior patamar desde 2006. E você vai ver ainda. Em meio às tarifas, Fernando Haddad se reúne com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos para tratar das relações econômicas bilaterais. E ainda, prazo para a entrega da declaração do imposto de renda termina neste mês, mas metade da população ainda não entregou. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você, 11 horas e 30 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta segunda-feira. Mais uma semana começando, dia 5 de maio de 2025. Chegamos agora ao vivo com as principais notícias. Os diretores do Banco Central voltam a se reunir nesta semana para decidir o patamar da taxa básica de juros da economia. As estimativas são de que a Selic sofra a sexta alta consecutiva, chegando a 14,75% ao ano. O mercado financeiro prevê uma alta de 0,5 ponto percentual. Na última reunião, o Comitê de Política Monetária sinalizou um novo aumento na taxa nesta semana, mas de intensidade menor que 1 ponto percentual. Caso a elevação seja confirmada pelo Copom, a taxa de juros vai atingir o maior nível desde julho de 2006. Na última reunião, a Selic passou de 13,25% para 14,25%. De acordo com o comitê, a partir de maio, o ciclo de juros seria ditado pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e vai depender da evolução do cenário. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo de abril, será divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE. No entanto, a prévia da inflação, o IPCA 15, mostrou uma desaceleração, com acumulado de 5,49% em 12 meses, muito longe da meta do Banco Central, de 3% ao ano. E olha, o dólar iniciou em queda nessa segunda, influenciado pela fraqueza da moeda norte-americana no exterior e pela expectativa em torno das decisões de juros nos Estados Unidos e no Brasil. Essa semana, os noticiários serão marcados por notícias do cenário econômico, com um evento conhecido como Super Quarta. Isso porque o Federal Reserve, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, deve anunciar a sua decisão na quarta-feira, com o mercado aguardando sinais sobre possíveis cortes nas taxas de juros ainda este ano. Aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária, o Copom, também se reúne nesta semana, como a gente viu na reportagem. E é sobre esse assunto que vamos conversar agora ao vivo com o economista Rodrigo Simões, professor da Faculdade do Comércio. Professor, muito bom dia. Olá, Tabata. Bom dia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, professor. Olha, eu começo falando sobre a expectativa para uma nova alta da taxa básica de juros, da Selic. E aí, professor, as estimativas do mercado financeiro é de uma alta de 0,5 ponto percentual. Se confirmarem, chegando a 14,75% ao ano, pode ser o fim do ciclo de elevações para conter a inflação ou, na sua análise, a alta deve continuar a depender da evolução da inflação nos próximos meses? Bom, muito bem. É uma boa colocação. Tudo espera-se, tá, que esse seja o último reajuste da taxa Selic. Infelizmente, estamos com uma taxa de juros muito alta, tá, que acaba prejudicando toda a economia, todo o consumo, os investimentos das empresas e até mesmo o financiamento dos investimentos das pessoas, né? Então, assim, hoje espera-se que nesta semana o Copom aumente em 0,50, né, bases pontos ali para 14,75, e isso já mostra que essa subida um pouco mais leve do que foi a anterior, de 1 ponto percentual, significa que já há um alívio, tá, no aumento do IPCA da inflação brasileira, ou seja, a inflação ela está desacelerando, conforme bem apontado pela reportagem aqui nos dados do IPCA 15 acumulados 12 meses, e também mostra que a economia ainda aquecida, mas também já vem perdendo um leve fôlego.
Infelizmente, é um instrumento que nós temos, tá, para poder conter a alta da inflação, é a arma que nós temos é a taxa Selic, tá? Então, assim, não é só no Brasil, mas é também nos Estados Unidos e no mundo inteiro. E principalmente nos Estados Unidos, Tabata, para essa quarta-feira também, e será também um dia decisivo para eles se vão manter ou se vão subir essa taxa, Tabata. Professor, agora, como você bem disse, né, é uma espécie de remédio amargo, né, como os economistas chamam, essa alta de juros para conter, então, a inflação. Só que, professor, eu sempre volto nessa pergunta, porque é muito importante para a gente entender, né, na prática, no dia a dia, no bolso dos trabalhadores, dos brasileiros. Quais são os efeitos sociais dessa elevação dos juros, se elas se confirmarem, né, se subir novamente? Olha, esse é um ponto muito importante que você aborda aqui, né? Até mesmo para poder ficar claro para a nossa audiência. Uma taxa de juros alta, ela impacta principalmente as classes menos favorecidas da nossa economia, do nosso Brasil, aqui do nosso país, tá? Por quê? Porque uma taxa de juros alta, ela influencia os investimentos, tá, das empresas, a empresa acaba não investindo, e aí não investindo acaba não gerando emprego. Isso é um ponto do lado das empresas. Segundo ponto, uma taxa de juros alta deixa o crédito mais caro para a população. A gente sempre vê que a população às vezes precisa de um crédito para poder trocar uns equipamentos, trocar uns móveis dentro de casa, financiar uma casa própria, ou até mesmo financiar um carro para poder trabalhar, e isso acaba encarecendo e deixa as pessoas com menos possibilidade de adquirir os seus bens, tá? Ou até mesmo pegar algum empréstimo para um tratamento de saúde ou uma reforma da casa. Então, uma taxa de juros alta, principalmente nesse patamar que se encontra hoje, é muito prejudicial. Não só para a camada mais baixa, mas para toda a economia. Mas são os menos favorecidos que sofrem bastante com isso. Mas eu vejo que assim o governo ele tem um grande desafio, até esse ano, que é o seguinte: como começar a construir um plano para que essa taxa comece a baixar, não só porque a inflação está desacelerando, que a gente também está sufocando ali a inflação, mas também que o Brasil consiga reorganizar e organizar as contas públicas. Por quê? Porque a taxa Selic também é alta por causa do endividamento do país. O governo ele não está conseguindo fechar as contas todos os meses, porque falta dinheiro, tá, para poder pagar as contas ali do dia a dia. Só que isso não é só uma questão de problema de gestão das contas públicas, é todo um trabalho que precisa ser feito, e eu sempre aponto aqui, né? A gente tem muito problema de isenção fiscal, por exemplo. A gente tem muitas empresas que acabam ficando com uma parte do orçamento público, e aí esse dinheiro que o Brasil arrecada de imposto, em vez de retornar para a sociedade, acaba voltando para essas empresas, onde elas têm isenção de imposto de renda, isenção de INSS, isenção de um item aqui, outro item lá, e esse dinheiro nem sempre retorna para a população. É um dinheiro que a gente não consegue avaliar muito bem se essa política de isenção tributária ela funciona no Brasil, tá? Então, assim, tem muitos setores que dependem. Olha, o meu setor precisa de uma isenção para eu poder empregar mais. Só que a gente não consegue ter certeza se empregou ou não. Então, isso é muito importante. A questão da taxa de juros, ela só vai cair de fato e vai cair e ficar num patamar baixo quando a gente organizar a casa, tá, Bata? Perfeito, professor. Eu queria entrar agora falando sobre os Estados Unidos, professor, porque o mercado ele também está na expectativa, né, pela decisão do Federal Reserve sobre os juros americanos. Agora, o que deve ser anunciado, professor, a depender do que for anunciado, se os juros se mantiverem ou se caírem ou se elevarem, pode influenciar o Banco Central aqui no Brasil para manter os juros altos? Muito bem, também uma pergunta bem interessante, porque lá nos Estados Unidos saiu um indicador, tá, da Bolsa de Valores, que é qual que é a confiança que os investidores têm nessa reunião dessa semana
da reunião do Fed, né, do Federal Reserve, lá, que é o Banco Central Americano, sobre a alta de juros. O indicador, ele mostra que mais de 95%, tá, dos analistas e dos investidores consultados nos Estados Unidos inteiro tem uma perspectiva, tá, de que essa semana os juros irá se manter, tá, entre 4,5% e 5%, para poder arredondar, porque eles têm uma banda ali, uma diferença. Isso significa o seguinte: ainda assim a taxa de juros é alta para o padrão americano. E como você bem disse, se isso pode influenciar ou não. Pode, porque os Estados Unidos com juros mais altos, tá, ele acaba também sendo um porto seguro para os investidores ao redor do mundo levar suas economias para lá. As empresas investirem, as pessoas, enfim, qualquer pessoa, através de um banco, de uma corretora, conseguir colocar um pouco de dinheiro na economia americana, acaba sendo um atrativo, porque ainda assim, apesar de todos os problemas que os Estados Unidos têm, ainda é um país que oferece uma certa segurança e boa parte dos investimentos acaba indo para lá, como Japão, China, todo mundo tem dinheiro investido lá. Só que o Brasil, ele com essa taxa de juros, ainda fica numa posição de falar assim, olha, se a gente aumentar um pouquinho os juros aqui, deixar essa diferença um pouco maior com os Estados Unidos, a gente acaba atraindo mais dinheiro para cá. Então você fica meio que numa guerra complicada, injusta, porque lá eles também querem trazer dinheiro para a economia, mas com a Selic mais alta, a gente acaba atraindo também esses investimentos para o Brasil. Mas, enfim, para concluir, o caminho nosso é organizar a economia, trazer investimentos e não viver de juros. Perfeito, professor. Olha, muito obrigada pela análise, pela entrevista mais uma vez. Foi um prazer, uma aula e tanto, viu? Foi um prazer enorme te ouvir aqui, te receber nesta manhã. Obrigada, professora. Até uma próxima. Eu que agradeço, obrigado a toda a nossa audiência, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Ótimo dia. Vamos continuar então aguardando, né, os próximos anúncios da economia global. E olha, nós acabamos de conversar com o professor da Faculdade do Comércio, o economista Rodrigo Simões. E agora mudando de assunto, mas ainda falando de economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu neste domingo com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos para tratar das relações econômicas bilaterais. Foi o primeiro encontro presencial entre autoridades do alto escalão dos dois países desde que Donald Trump tomou posse em janeiro. O encontro aconteceu durante a Global Milking Conference, em Los Angeles, Califórnia. Os dois conversaram sobre as tarifas de 10% impostas pelos Estados Unidos ao Brasil e outros países. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que a América do Sul, e não apenas o Brasil, tem déficit comercial com os Estados Unidos, ou seja, importa mais que vende. Ao final do encontro, Haddad avaliou a conversa como excelente e de alto nível e destacou a sinalização do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, para a abertura de diálogo sobre as tarifas, além de vantagens comparativas que o Brasil tem de atração de investimentos na área de energia verde e de minerais críticos. Até quarta-feira, o ministro cumpre a agenda nos Estados Unidos e no México para apresentar o novo Plano Nacional de Data Centers e atrair investimentos em tecnologia no Brasil. E veja a seguir. Prazo para a entrega da declaração do imposto de renda termina neste mês, mas metade da população ainda não entregou. E antes do intervalo, vamos ver como está o tempo em Santo Antônio do Descoberto, Goiás. 23 graus neste momento. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 46 minutos.
Os números de mortes por dengue despencaram nos primeiros 4 meses do ano em relação a 2024. Segundo dados do Ministério da Saúde, até o fim de abril foram registrados 5 vezes menos óbitos pela doença neste ano. O Ministério da Saúde informou que até 26 de abril deste ano foram registradas 791 mortes por dengue no país. O número é quase 5 vezes menor que o registrado no mesmo período de 2024, quando 3.797 pessoas morreram da doença. Os casos prováveis de dengue também apresentaram queda, saindo de mais de 4 milhões para 1.100.000 suspeitas até o final de abril. Segundo a pasta, a redução é resultado de ações do governo, com foco na prevenção, controle vetorial, assistência à saúde, comunicação e uso de novas tecnologias. O Ministério reforçou a capacitação de profissionais e o apoio a estados e municípios, além de ampliar da vacinação e a preparação da rede de assistência. No ano passado, o Brasil bateu os recordes de números de mortes e de casos por dengue. Entre janeiro e dezembro, foram registradas mais de 6.200 mortes causadas por dengue. Foram mais de 6 milhões e meio de casos prováveis da doença, mais de 4 vezes o número registrado em 2023. O pico da contaminação foi em março, de forma antecipada, e chegou a mais de 1.700.000 casos. A maior quantidade de mortes foi registrada no mês de maio do ano passado, com 1.344 óbitos. Neste ano, do total de mortes registradas no país, 70% foram em São Paulo, com 558 vítimas. Em seguida, veio o Paraná, com 58 mortes. São Paulo também lidera em números absolutos de casos prováveis, com quase 60% dos registros. São 660.000 desde o começo do ano. Minas Gerais está atrás com 124.000. E agora vamos saber como deve ser o tempo neste mês de maio com a especialista em meteorologia da Tempo Ok, Maria Clara Sasaki. A semana promete temperaturas elevadas em boa parte do Brasil. No Sudeste, o calor aumenta no decorrer dos próximos dias e na capital paulista os termômetros podem chegar perto dos 30 graus até o final da semana. No interior do estado, a sensação de calor é ainda maior, com máximas podendo até superar os 33 graus no norte do estado, na região de Ribeirão Preto, Barretos e Jales. No centro-oeste do Brasil, os estados com temperaturas mais elevadas serão Mato Grosso do Sul e também o estado de Mato Grosso, com máximas que podem superar até os 35 graus no decorrer da semana. E com estas temperaturas elevadas entre o centro-oeste e o sudeste do país, vale destacar que a umidade relativa do ar deve ficar baixa nas horas mais quentes do dia, então muita atenção, principalmente aí no interior dos estados. E o prazo para a entrega do imposto de renda à pessoa física termina neste mês. Isso significa que o contribuinte precisa correr para reunir a documentação necessária e cumprir a obrigação com o fisco e assim evitar a multa no atraso da declaração, que varia de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto do valor devido. Além do CPF irregular e dificuldade para acessar crédito, o contribuinte que não entregar a declaração pode enfrentar outros problemas. Quem explica melhor para a gente sobre esse assunto é o doutor em Direito e bacharel em Economia, Caio Batiri. Para evitar problemas, o primeiro passo é a organização. É fundamental separar os informes de rendimento fornecidos por empregadores, por bancos, por corretoras, além dos comprovantes de despesas médicas, educacionais, previdenciárias e os documentos relativos à aquisição ou venda de bens, como imóveis e também veículos. Também devem ser informados os rendimentos de aluguéis, de pensões, de atividades de autônomo ou MEI, bem como operações com ações, com fundos e também com criptoativos. A declaração ela pode ser feita diretamente no programa da Receita Federal
que está disponível para download no site oficial ou por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda, que pode ser utilizado em smartphones e tablets. Para muitos contribuintes, a melhor alternativa é optar pela declaração pré-preenchida, que é disponível para quem possui aquela conta no gov.br com nível prata ou ouro. Essa funcionalidade importa automaticamente dados como rendimentos, bens, dívidas, deduções médicas e também educacionais, previamente pelas informações dadas pelas fontes pagadoras, bem como planos de saúde, instituições financeiras. Isso reduz significativamente o risco de erros e de omissões. Ainda assim, é imprescindível revisar todas as informações antes de confirmar o envio, uma vez que a Receita Federal dispõe de sistemas de cruzamento de dados cada vez mais sofisticados. E omissões ou divergências podem levar à malha fina, exigindo retificações ou até mesmo resultando em autuações. Informar corretamente todos os rendimentos e valores dedutíveis é a melhor forma de garantir tranquilidade no processo. Por fim, é importante lembrar que todos os documentos que são utilizados no preenchimento da declaração devem ser guardados por pelo menos 5 anos. Esse é o prazo legal para que a Receita Federal possa solicitar comprovações ou realizar auditorias sobre as informações que foram prestadas. Portanto, mesmo após a transmissão da declaração, a organização e guarda documental continuam sendo etapas essenciais da responsabilidade fiscal do contribuinte. Entregar a declaração dentro do prazo, com atenção aos detalhes e utilizando os recursos digitais disponíveis, é a melhor forma para evitar sanções, para garantir a restituição desde os primeiros lotes e para cumprir corretamente com as obrigações tributárias perante o fisco. O leão pode estar mais tecnológico, mas continua atento a tudo. É preciso estar atento. E agora a gente vai com uma câmera ao vivo da capital da Noruega, Oslo. Eu vou mudar de câmera porque por lá são 16 horas e 54 minutos. Vamos só finalizar o jornal com uma câmera ao vivo. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima semana para você. A gente se encontra ao longo da programação. Até!